Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E aqui mais uma vez, com a graça de Deus, nos encontrando, tendo mais um dia de vida, buscando a luz através da sua palavra para a nossa caminhada quaresmal. Hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado e, pelo caminho, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos? Sim, declarou Jesus. Do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha mesa e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem o meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho de hoje, nós encontramos 3 elementos principais, né? O anúncio da paixão que Jesus faz pela terceira vez, a mãe que pede, privilégio para os seus filhos no reino dos céus, ao lugar à direita e à esquerda, e a discussão dos discípulos sobre quem será o maior. Nisso tudo, a gente é chamado a compreender aquilo que Jesus está nos ensinando e que nós precisamos nos converter. E trazendo para a dinâmica da Quaresma que nós estamos vivendo como tempo de mudança, de conversão, a gente olha então e percebe o seguinte: primeira coisa, o anúncio da crucificação, da sua paixão que Jesus faz, Para os discípulos, com certeza, foi uma grande frustração, porque seguir um mestre ou um Messias que vai morrer parece um fracasso. Mas Jesus está exatamente nos mostrando o que iria acontecer e que os discípulos precisavam ficar preparados. Tanto é que Jesus também anuncia sua ressurreição, ou seja, a morte não vai ser o seu fim. Mas para os apóstolos aquilo era ainda difícil de compreender. Então, a primeira coisa que a gente tem que se libertar, a ideia que a gente tem do Messias, a ideia que a gente tem do Cristo Senhor. Esse Messias triunfalista, com exército, com armas, que vai impor o seu reino à força, que vai eliminar os inimigos, que vai matar os inimigos e vai fazer uma dominação nova, mas no âmbito político isso não vai existir. Não foi isso que Jesus fez. É isso que Jesus está deixando claro. O seu messianismo não é assim. Precisamos conviver com ele para aprender,
Por isso que ele fala no final, quem quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo, que seja o escravo. Porque o messianismo de Jesus é aquele messianismo que passa pela dinâmica do amor e na entrega da vida para o bem do próximo, ou seja, pelo serviço, pelo cuidar do outro, pelo fazer o bem para o outro, de forma que o outro tenha vida e vida plena. Esse é o messianismo de nosso Senhor. Jesus está nos revelando a face de Deus que nos serve, que cuida de nós porque nos ama e que quer nos dar vida plena. Por isso que nessa caminhada quaresmal a gente deve buscar a nossa conversão de forma que tudo aquilo que não condiz para um filho de Deus a gente deve se libertar. E hoje, essa ideia que a gente tem de Cristo Salvador, a gente deve purificar essa imagem que temos para compreender Jesus como Ele é. O Messias servidor, aquele que não busca privilégios, aquele que se coloca a serviço, aquele que doa a sua vida. Por isso ele fala do cálice. Podereis beber o cálice que eu vou beber? O cálice aqui é uma metáfora para falar da sua paixão, da sua entrega de vida, do seu derramamento de sangue. Num contexto de uma sociedade marcada pelo domínio do Império Romano, pelo sofrimento, pela escravidão, pelas injustiças, Jesus vem falar de amor, de serviço, de cuidado, de valorizar a vida, de fazer o bem, de lutar para que ninguém tenha fome, que todos tenham o que é necessário para viver. Ou seja, Jesus vai na contramão da lógica do império que domina. Jesus vai na contramão da lógica do império dos homens. Por isso que precisamos aprender. E por isso Jesus está nos ensinando. A gente tem que, aí é a nossa conversão, nos abrir das nossas imagens, até mesmo do querer como que eu quero que Jesus seja. Não, eu devo estar aberto para acolher como Jesus é e eu tenho que voltar a minha vida para Ele, eu tenho que entrar no caminho dEle. Se eu quiser ser um bom discípulo de Jesus, eu tenho que amar como Ele ama e fazer da minha vida um serviço como Jesus fez, buscando sempre o bem das outras pessoas. Um discípulo de Jesus tem que beber do seu cálice, ou seja, tem que andar na contramão do mundo. Não tem que se deixar levar pela ganância, pela ambição, pela lógica de poder, pela dominação, pela exploração, pelas injustiças. Querer seguir Jesus utilizando desses recursos que a gente vê no mundo, isso não é ser discípulo de Jesus. Por isso que Jesus fala diante do pedido da mãe que pede aos seus pede a Jesus pelos seus 2 filhos, que um fica à sua direita e o outro fica à sua esquerda no seu reino. É busca de quê? De privilégios, de poder, de status. E Jesus diz que não, que nós temos que beber do mesmo cálice que Ele. Temos que assumir a sua missão plenamente. Seguir o seu caminho como Ele nos ensina. Estamos trabalhando sempre para o bem dos outros, pela prática do amor e pela prática da justiça. Só assim entraremos no reino de Deus. E só assim poderemos estar junto dele, se à direita ou se à esquerda, como Jesus deixa bem claro, isso compete ao Pai. E a gente nem deve desejar isso. A gente deve desejar ser digno de participar desse reino. E para ser digno, Jesus nos ensina o caminho. Então, a crucificação de Jesus, o beber do cálice, ser o servo, ser o menor, ou seja, ser como um escravo, Jesus está nos ensinando que este é o caminho para a nossa salvação, este é o caminho de mudança que precisamos fazer. E trazendo para os dias de hoje, numa sociedade marcada em que nós vivemos, de violência, de feminicídio, de racismo, dos ataques às pessoas, né? Dos grupos que nós denominamos de LGBT, todos que se encontram nessa situação, como essas pessoas são vítimas de exploração, de injustiça, de sofrimento e são violentadas. E Jesus nos pede que a gente sirva, principalmente aos que mais sofrem, aos mais simples, como a gente olha e reconhece isso em toda a vida de nosso Senhor. Estamos vivendo também uma sociedade em que está sendo muito forte
o desejo de cristãos, inclusive, de liberação das armas, para resolvermos os nossos problemas. Jesus não nos ensinou isso, irmãos e irmãs. Olha a dinâmica do Evangelho de hoje. Poder não faz parte da dinâmica do reino. Não faz parte de um discípulo de Jesus. Precisamos aprender isso dele. Temos que aprender a resolver os nossos problemas da forma como Jesus nos ensinou. E quantos cristãos estão hoje querendo utilizar das lógicas do mundo, trazer para o caminho de Jesus exatamente aquilo que Jesus rompeu, os cristãos estão querendo trazer. Então não podemos ser assim. Não podemos. Olha o lema da campanha da fraternidade deste ano: Cristo é a nossa paz, o que era dividido ele fez uma unidade. Cristo é o Cristo da comunhão, do amor, do diálogo. O tema, né? Fraternidade, diálogo, uma comunidade de amor. Então, é isso que Jesus nos ensina. E quantos cristãos estão rejeitando isto? Esqueceram o que é ser cristão. Esqueceram. Gostaria de ler um parágrafo do subsídio da campanha da fraternidade, no texto base deste ano, que é o parágrafo número 139. As comunidades cristãs são chamadas a serem este espaço que gera esperança e possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta boa nova de que podemos ser protagonistas de histórias sem discriminações, preconceitos e violências. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Uma comunidade viva e coerente com o Evangelho esforça-se para experimentar esta nova realidade revelada em Cristo, ou seja, sem relações de injustiça, de poder opressor, de desigualdade, abuso e orgulho. Ser coerente com a Boa Nova é não cair na tentação de praticar a falsa paz da sociedade greco-romana da época de Jesus, que queria impor a paz pela força das armas, como muitos estão querendo hoje em dia também. O esforço para não nos afastarmos da Boa Nova deve ser diário, por isso a nossa conversão que é diária também. Sempre que nos afastamos da Boa Nova, deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Perdemos a capacidade de ser fermento na massa. Creio que este seja um dos motivos pelos quais um número de pessoas, e parece ser um número cada vez maior, não consegue mais encontrar Deus em nós cristãos. Não consegue mais encontrar o Cristo em nós, discípulos deste Cristo. Que nós queremos ter armas, queremos matar, queremos eliminar, queremos usar da violência da mesma forma. Muitos cristãos estão assassinando mulheres, estão praticando racismo, estão roubando, estão fazendo um monte de coisa que não condiz com o que Cristo nos ensina. Muitos cristãos já perderam a capacidade de ser sal da terra e luz do mundo, porque querem utilizar das coisas da sociedade que não é de Deus e trazer para a sociedade de Deus que Jesus nos ensina. Não sejamos assim. Vamos nos converter desses nossos pensamentos, dessa mentalidade que a gente tem, desse querer que a gente tem, e vamos buscar o querer semelhante ao de Jesus. Que essa seja a nossa conversão diária, para que a gente possa ser um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que desça a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e uma boa quarta-feira.